Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Então, hoje eu tô aqui para falar de um assunto que interessa particularmente às mulheres, mas também aos homens. Eu vou falar por que a gente fica com aquela vontade de comer chocolate quando tá na TPM. Ah, mas eu não sinto vontade de comer chocolate quando eu tô na TPM. Não, não necessariamente, nem todo mundo é igual. Todas nós somos diferentes umas das outras. Nem sempre você vai sentir vontade de comer chocolate quando você tiver de TPM. Mas antes de eu falar a respeito dessa vontade louca de comer chocolate quando a gente está de TPM, eu vou falar primeiro o que é a TPM, né? Bom, TPM é a tensão pré-menstrual, que é aquela tensão que acontece naqueles dias antes de você ficar menstruada. Então você fica com os seus sentimentos um pouco abalados, né? Então você fica ali meio estranha, com um comportamento esquisito. Você pode ter alguns comportamentos diferentes do que você está acostumada no seu dia a dia, né? Então, se você é uma pessoa calma, você passa a ficar um pouco mais nervosa. Se você é uma pessoa muito alegre, você fica meio deprê. Então, acontecem algumas coisas aí nesses dias um pouco antes de vir a menstruação que você sente que está alterada. Seu humor altera e você sente que está estranha. Obviamente que você não estando bem, você afeta as outras pessoas que estão em volta. Então, muito comum você ter uma pessoa do seu lado que vai falar assim, lá vem ela de novo com esse papo de TPM. Principalmente companheiros, maridos, namorados e afins, né? Geralmente eles gostam de criticar quando não entendem o que isso significa. Então, muito provavelmente vai ter alguém que vai falar assim: olha, não mexe com ela tá no TPM, cuidado. E aí, o que a gente fica pensando disso? Pô, ninguém vai se aproximar de mim nesses dias então? Ou será que eu vou conseguir me controlar porque eu tô muito nervosa? E aí, o que você pensa? Você pensa assim, bom, são só alguns dias, isso vai passar, não é nada demais, é só a TPM. Só que o problema é que a TPM, ela acontece todo mês. Sim, você menstrua todo mês, ao menos que você fique grávida, aí você não vai menstruar, né? Mas assim, no geral, você menstrua todo mês. E todo mês você vai ter lá a tensão pré-menstrual. Ah, mas às vezes eu nem sinto, nem fico nervosa, nem sinto nada. Tem gente que não tem sintoma nenhum, tá? Isso é normal também. Tem gente que não tem sintoma nenhum, tem gente que não sente absolutamente nada, tem gente que fica ali com uma pedra, não sente nada. Isso não significa que algumas outras pessoas não têm esses sentimentos estranhos. Mas aí a gente se pergunta por que isso acontece? Por que, afinal de contas, que existe tanto desequilíbrio emocional no período da TPM? Por que eu fico tão alterada? Por que as pessoas reclamam tanto de mim, do meu comportamento? Por que essas coisas geralmente acontecem quando eu tô na TPM? Por quê? Por quê? E por que eu sinto tanta vontade de comer chocolate, principalmente? Por quê? Bom, tudo culpa dos hormônios. Tudo culpa dos hormônios. A culpa não é sua. Não é sua. O que acontece? Nós temos dois principais hormônios que estão envolvidos em todo o nosso ciclo menstrual, todo o nosso ciclo mensal. Esses hormônios se chamam estrogênio e progesterona. E eles oscilam bastante. Então, eles sobem e descem de acordo com o ciclo. Nos dias em que você está preparando aí os seus óvulos, né, para você fecundá-los, porque na natureza existe isso, a gente fica preparando lá os óvulos para ser fecundado. No período em que você está preparando os seus óvulos ali para que seja fecundado, esses hormônios eles ficam oscilando. Eles estão altos, eles estão em níveis altos durante esses dias. E aí o que acontece? Depois que passa todo aquele período da ovulação e você não fecundou, né? Você não fecundou o óvulo, ele vai sair do seu organismo, vai ser eliminado.
esses hormônios começam a cair, eles começam a baixar. Quando eles começam a baixar, o que acontece? Os níveis de serotonina, que é um outro hormônio, que é um hormônio que causa um bem-estar muito grande na gente, também cai consequentemente. Por quê? Os hormônios estrogênio e progesterona, que são hormônios femininos, eles estão diretamente ligados à produção de serotonina. Então, se caem os hormônios femininos, a serotonina cai também. E a gente passa a ter, então, essa sensação de mau humor. E aí, o que acontece? Pelo fato da gente começar a se sentir meia chata, depressiva, porque quando cai a serotonina, a gente não fica só com mau humor. A gente também fica triste, a gente fica chateada, a gente fica carente, alguns sintomas de tristeza começam a tomar conta de você, além da irritabilidade, porque tá faltando serotonina. Gente, sempre tem barulho externo, né? Pois é, enfim, continuando. Serotonina, então tá faltando. Você não tem serotonina, você tá ali, né? Porque quando eles começam a cair, eles vão caindo gradativamente, até que chega um período, né? Que é no período menstrual, quando você menstrua finalmente, que você elimina ali o óvulo que não foi fecundado. Quando você finalmente chega ali naquele estágio, naquele período, esses dois hormônios eles caem bruscamente, chegam a ficar quase zero. E aí, se não tem hormônio para ajudar a produzir a serotonina então vai ter uma certa dificuldade aí de ser produzida, né? Se ela não tem auxílio de outros hormônios. E aí, você acaba tendo então esses sintomas todos. Mas não é só a serotonina que causa o bem-estar no cérebro. E aí que eu te falo, onde entra o chocolate? O que acontece? O que acontece? Você começa a sentir uma necessidade muito grande de ter serotonina de volta. Você precisa disso. E o que você procura? Você procura doce, você procura açúcar. Daí você fala, tá, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? O açúcar, não o chocolate, o açúcar em geral, ele ajuda a produzir um outro hormônio que se chama beta-endorfina. A beta-endorfina também atua no nosso sistema nervoso, no cérebro, né? Fazendo com que a gente sinta um bem-estar, um certo bem-estar. Então, o que acontece? A beta-endorfina, ela faz com que a gente tenha essa sensação de calmaria, essa sensação de inibição de dor. Então, você sente falta disso. E aí, consequentemente, o seu organismo começa a pedir alguma coisa que produza aquilo. Olha só que interessante, né? Às vezes é meio inconsciente. São os seus hormônios, é o seu corpo que está respondendo, seus hormônios que estão desequilibrados. E aí você começa a sentir falta dessa sensação de bem-estar e você acha que comendo o chocolate vai passar. Ah, eu só preciso de um chocolatinho. E às vezes não, a questão não é o chocolate em si, é o açúcar. Como as pessoas pensam no chocolate logo de cara quando você fala em doce, então tô falando aqui, falei doce, quero um doce, comer um doce. Tem gente que já mentaliza o chocolate, né? Tem gente que mentaliza um pudim, tem gente que mentaliza um bolo e por aí vai. Mas a grande maioria das pessoas mentaliza ali um chocolate, porque é mais comum, mais acessível, mais fácil de achar, tá mais na mão, né? Então a maioria das pessoas já pensa logo no chocolate. O açúcar do chocolate, por sua vez, quando você consome, faz com que você produza essa beta-endorfina, que vai suprir, entre aspas, essa falta de serotonina que tem no teu cérebro, que os seus hormônios não estão produzindo, porque eles simplesmente não estão ali. Entenderam? Muito bem. É isso então, por isso que você fica aí querendo comer aquele chocolatinho delicioso quando você tá na TPM. E ele realmente ajuda mesmo, porque ele supre aquela falta daquele hormôniozinho sem vergonha que faz a gente se sentir bem. Para vocês terem uma ideia, o chocolate, quando ele ajuda a gente na TPM, né, quando a gente tá de TPM e consome um chocolate para tentar melhorar essa situação de mal-estar que a gente tem, né, de irritabilidade e
de tristeza e carência, enfim, quando a gente consome o chocolate ajuda a produzir a beta-endorfina, que se assemelha muito com a serotonina, a gente tem uma sensação muito parecida com o amor, né? Por isso que as pessoas falam, às vezes até correlacionam no Dia dos Namorados, é muito correlacionado a questão de ganhar chocolate, de dar chocolate, é por causa disso. Porque o chocolate ele está diretamente ligado à sensação do amor ou até mesmo do prazer na relação sexual. Entenderam? Então é isso. Se vocês gostaram, deixa o like aqui. Não esquece de curtir todos os vídeos, de compartilhar todos os vídeos, de se inscrever aqui no meu canal, ativar o sininho das notificações para que vocês recebam todas as notificações sempre e não percam todos os meus conteúdos, hein? Eu vou ficar muito brava se vocês perderem os meus conteúdos, certo? Vou ficar brava, hein? Então, ó, todo mundo acionando o sininho aqui, ó. Certo? Aciona aqui o sininho, beleza? E não se esquece de curtir, comentar e compartilhar. Comente aqui embaixo o que você quer que eu diga. Fala aqui pra mim o que você quer que eu fale. Eu falo aqui, eu venho aqui, eu falo aqui pra você, eu tô aqui pra você. Eu faço tudo por vocês. É isso aí, gente. Obrigada por assistir até aqui. Um beijo no coração de vocês. Eu amo vocês. E ó, até a próxima. Tchau, tchau.